Olá, irmãos, sejam bem-vindos a este curso que nós iremos iniciar hoje sobre a graça em Santo Agostinho. Muita alegria que eu estou aqui partilhando com vocês. Meu nome é Cícero, eu sou missionário da comunidade de vida, da comunidade Shalom. Atualmente estou em missão em Quixadá e venho partilhar com vocês o fruto do meu curso de teologia em Lugano, na Suíça, onde eu estudei teologia e, na verdade, esse aqui é um resumo de alguns pontos do trabalho final do meu curso de teologia lá em Lugano. Tá? Eu sou casado, tenho um filho e atualmente estou em missão aqui em Quixadá, tá certo? Então, o tema do nosso curso é a graça em Santo Agostinho. Hoje eu vou fazer uma breve introdução e logo mais eu vou explicar um pouco, já apresentar o primeiro tema, o primeiro grande tema desse curso e explicar um pouco como vão ser as outras aulas. Nós teremos 4 aulas, ok? Hoje a nossa primeira aula. Então, fazendo um pouco uma introdução deste tema, nós conhecemos muito bem, acredito, ou muito bem, ou superficialmente, mas acredito que todos nós conhecemos este grande padre da igreja, Santo Agostinho, este grande homem que, através também do seu testemunho pessoal, da sua vida pessoal, nos arrasta muito para Deus, né? E a sua vida, a sua experiência pessoal influenciou também a sua teologia, né? Essa experiência com a graça divina. Então, Aurélio Agostinho, ele viveu entre 354 e 430. Ele é considerado o maior padre da Igreja Ocidental. Ele é santo e doutor da Igreja, intitulado como o Doutor da Graça. A sua vida é marcada por uma experiência forte com o pecado no período da sua juventude, né, quando ainda não era cristão, e uma experiência muito profunda com a graça de Deus a partir da sua conversão ao cristianismo, que se deu em 386. Então, se você desejar, você pode inclusive, durante esse curso, você pode assistir um filme sobre a história de Santo Agostinho. Tem filmes nos canais de YouTube e tudo mais que falam sobre a história de Santo Agostinho e vai com certeza ajudar a gente a entender o pensamento de Santo Agostinho, porque, como eu falei, a sua experiência pessoal influenciou muito o seu modo de pensar, né? Então, com uma extraordinária intuição filosófica e teológica, Santo Agostinho desenvolveu na sua teologia da graça conceitos importantes para a sua época e para épocas posteriores. Então, brevemente uma introdução aqui sobre Santo Agostinho, sobre a teologia da graça de Santo Agostinho, e eu me proponho com vocês a estar nessas 4 aulas, dividindo essas 4 aulas da seguinte forma. Na aula de hoje, a primeira aula, nós já fizemos essa breve introdução e nós vamos falar agora sobre o primeiro tema, que é a escravidão como fruto do pecado. Então, a realidade do pecado segundo Santo Agostinho. Na segunda aula, na próxima aula, nós falaremos sobre a ação da graça que liberta. Na terceira aula, nós falaremos sobre um episódio histórico que ajudou a clarear e a conceituar algumas definições importantes para a doutrina, que foi exatamente a controvérsia entre Santo Agostinho e os pelagianos. E na quarta aula, nós iremos conversar um pouco sobre como crescer na primazia da graça. E aí eu me proponho, na quarta aula, trazer alguns tópicos, alguns pontos concretos da nossa vida que podem nos ajudar
a crescer na primazia da graça, ok? Então vamos lá, como eu falei, hoje a gente vai falar agora, né, na verdade agora nós vamos falar sobre a escravidão como fruto do pecado. Durante todas as aulas eu vou, como foi um trabalho acadêmico e nós sabemos que um trabalho acadêmico ele é feito com várias citações, eu vou sempre estar colocando, introduzindo, né, entre aspas, neste momento, né, abrindo uma citação, tudo mais. E posteriormente eu poderei, né, colocar à disposição as fontes que eu utilizei, né, os livros e tudo mais. Eu escrevi o trabalho em italiano e para as nossas aulas aqui eu fiz uma tradução, tá certo? Mas as minhas fontes também foram de livros, de trabalhos em italiano, né? Então, aqueles que souberem também o italiano vai ser importante. Ok? Então vamos lá. A escravidão como fruto do pecado. A concepção sobre pecado é fundamental no pensamento de Agostinho. Então é a base. Para falar da graça, ele parte da concepção de pecado. E aí, no pensamento de Agostinho sobre pecado, ele desenvolveu muitos conceitos importantes para a doutrina da igreja. Tomando por base a sua história de vida, a tradição bíblica e o modo de viver das primeiras comunidades cristãs, ele acredita que o homem no sentido de gênero humano, ele experimentou de modo misterioso e experimenta, não somente experimentou, mas ele também experimenta na sua vida ordinária situações salvíficas ou de perdição efetivas. Então, a partir de toda a base, né, da sua experiência pessoal, da vida dos primeiros cristãos, das referências bíblicas, ele chega a essa constatação de que o homem ele experimentou e experimenta e vivencia situações salvíficas ou de perdição efetivas. Na nossa vida, nós enfrentamos situações que nos salvam ou que nos perdem, né? Então, Santo Agostinho passa, a partir, né, tendo isso como base, a um tema importante, que é a relação entre o pecado original e o pecado universal, o pecado de todos, né? Agostinho, então, ele intui o pecado como sendo, olha uma definição, abre aspas, é uma citação, uma definição de pecado de Santo Agostinho. Ela é uma rebelião contra a ordem das coisas queridas por Deus. Ela é uma rebelião contra a ordem das coisas queridas por Deus. E esta rebelião, ela se reflete no homem por inteiro. É interessante também pensarmos, né? A gente está na teologia aqui, né? Então vamos aprofundando essa reflexão. Ela se reflete no homem por inteiro, carregando em si efeitos no corpo, além de efeitos psicológicos. O pecado, ele nos influencia, né? Segundo Santo Agostinho, ele transborda em efeitos no corpo, ele influencia o corpo e também a parte psicológica do homem. Portanto, é uma ação culpável feita pelo homem contra Deus. Então, essa questão da culpabilidade do pecado também faz parte da teologia da graça, né? É uma ação culpável do homem, feita pelo homem contra Deus. O pecado, ele está aqui, a gente está apresentando definições do pecado em Santo Agostinho, certo? Então, no pecado, o homem, abre aspas, uma citação, perde a capacidade de conhecer e amar o bem supremo. Essa definição é bem marcante no pensamento de Santo Agostinho. Depois a gente vai ver como a gente vai voltar, né, nessa característica. Esse pecado no qual o homem perde a capacidade de conhecer e amar o bem supremo. Nos seus primeiros escritos, encontramos já um estudo especulativo sobre a temática do pecado. Então, já nos primeiros escritos, ele fala sobre isso.
Quando se refere ao pecado original, entende que foi através da conduta no paraíso, o pecado do primeiro homem, que a humanidade se tornou, abre aspas, uma citação, certo? Uma massa de pecadores necessitados da graça. Então, o pecado original, Agostinho, é muito claro para ele que o pecado original, essa conduta do homem no paraíso, o pecado do primeiro homem, a humanidade trouxe como consequência para a humanidade, com que a humanidade se tornasse essa massa de pecadores necessitados da graça. Então, aqui vemos a relação entre o pecado original e o pecado universal, né? Aurélio Agostinho acreditava que entre os homens, como animais sociais, existia uma ligação entre o pecado individual e aquele primeiro pecado de Adão, né? Então, o pecado individual do homem está ligado ao pecado original. Existe uma ligação. Isso é muito claro para Agostinho. Interpretando o texto da carta aos Romanos, lá em Romanos 5,12, vamos ler essa passagem, certo? Para a gente ver a conclusão que Agostinho chega. Romanos 5,12 diz: por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Então, deste modo, a doutrina agostiniana sustenta que, por causa do pecado original, a natureza humana aí ele dá algumas características. Ela é corrupta, ferida, atacada, ameaçada, atormentada e corroída. É uma citação aqui, certo? Então, para a gente entender a ação do pecado, como o pecado age. E aí, quais são as consequências do pecado? A gente já dá para perceber aqui, né, na natureza humana, como é que o pecado age, já dá para perceber como o homem fica depois, né, a partir do pecado original, a partir da experiência com o pecado e tudo mais. Mas qual é a consequência do pecado? Segundo Santo Agostinho, é um desequilíbrio no homem. É uma consequência do pecado original, esse desequilíbrio. Ele o atinge não somente de modo pessoal, mas provoca ainda uma desarmonia entre, abrindo aspas, uma citação, uma desarmonia que domina também a convivência com os outros. Então, além da consequência em si mesmo do pecado que existe, mas existe também uma consequência social. Ela afeta a convivência com os outros. Um outro efeito do pecado original é a sua ação sobre a natureza humana por inteiro, como corpo e alma. O pecado original, ele toca o corpo e a alma do homem. Esta se torna enfraquecida, é um termo também utilizado, né, na teologia da graça de Agostinho. O pecado enfraquece o homem, né, passando a sofrer a ação da concupiscência, entendida por Agostinho. Aí vamos ver um conceito de concupiscência em Agostinho, certo? No sentido mais amplo, como inclinação para as criaturas por amor às criaturas, desprezando a Deus. Então, para Agostinho, na teologia da graça, ele enxerga a concupiscência como, nesse sentido mais amplo, né, como uma inclinação para as criaturas por amor às criaturas, desprezando a Deus. E o homem perde a harmonia entre as potências espirituais da própria alma, né? As potências da alma, a inteligência, a vontade e a memória não formam mais uma simbiose, né? Então, tudo fruto do pecado, né? A inteligência, a vontade e a memória não formam mais uma simbiose, mas começam a contradizer-se. Então, existe aqui uma desordem no homem. Elas começam a contradizer-se e não são mais orientadas ao sumo bem.
e assuma a verdade, mas deste momento em diante, ao próprio bem. Então o homem passa a pensar no próprio bem. Isso é fruto de uma desarmonia, que é fruto do pecado. O homem não é ainda resignado a pecar, quer dizer, o homem não é obrigado. Então, dessa forma, o homem é obrigado a pecar, ele está jogado ao pecado? Não, ele não é resignado a pecar, mas a liberdade perdeu a orientação ao sumo bem. Então, quer dizer, não é que o pecado ele é algo normal, é algo que dá para passar, né? Para Agostinho, o pecado ele tinha esse efeito muito profundo no homem, né? A liberdade perdeu a orientação ao sumo bem. É algo muito forte, muito profundo, né? O doutor da graça caminha em direção à necessidade humana da graça de Deus. Então, a gente vai percebendo aqui que nessa doutrina sobre o pecado, ele vai cada vez mais nos conduzindo à certeza de que o homem pecador, pelo pecado original, ele necessita da graça de Deus. Somente a graça de Cristo pode libertá-los da escravidão do pecado e conduzi-los à salvação. Por quê? Aí explicando, porque no seu estado decaído não tem o poder de evitar o pecado. O homem no seu estado decaído, ele não tem, segundo Agostinho, o poder, a capacidade de evitar o pecado, de querer e de cumprir ações boas, que merecem de forma justa uma recompensa de Deus. Então, tal é o estado tal é o estado no qual o homem está afetado pelo pecado, de degradação do homem, que o homem necessita de Deus. Então, tendo apresentado aqui essa doutrina, na verdade, esses conceitos sobre o pecado original, o pecado universal, a relação entre a relação existente entre eles, as consequências do pecado, e aí nós passamos a um último ponto, que é o acolhimento pelo magistério, né? Agostinho e o magistério, o acolhimento dos ensinamentos e da doutrina de Agostinho pelo magistério da Igreja. Então, de modo particular, encontramos um acolhimento dos ensinamentos de Agostinho pelo magistério eclesial em 3 documentos da época, né? Esses documentos antigos que foram a base para a nossa doutrina como nós a conhecemos hoje. São primeiro documento, 8 cânones do Concílio de Cartago, de 418. Um segundo documento denominado Indiculus Coelestini, e um terceiro documento, os 25 cânones do Sínodo de Orange, de 529. Então, citando aqui documentos que acolheram esses ensinamentos. Mesmo não sendo esses concílios ecumênicos, eles foram na época aceitos pela Igreja como doutrina eclesial, né? Então foram aceitos como verdades de fé. 2 temas principais dos ensinamentos foram, né, eu acho interessante citar quais foram os temas mais relevantes que permeavam esses documentos. O primeiro é a doutrina sobre o pecado original, né? Então, foi algo que Santo Agostinho ajudou a doutrina da Igreja a desenvolver bem esse conceito, essa verdade sobre o pecado original. E o segundo tema, a doutrina sobre a eficácia da graça em Cristo, né? Então, nós percebemos que o pecado original, a realidade do pecado, a doutrina sobre o pecado e a eficácia da graça em Cristo. A graça, né? Como age a graça em Cristo. Com relação à doutrina sobre o pecado original, os documentos descrevem a morte
como o salário do pecado, e aí nós percebemos já aqui a influência de São Paulo, dos escritos paulinos, no pensamento de Santo Agostinho, né, tanto de forma pessoal na sua vida, os escritos de São Paulo influenciaram muito, mas também a doutrina paulina influenciou muito o pensamento de Agostinho. Ao invés de considerar o pecado original como uma necessidade da natureza, né? Então, ele tem essa visão. Além disso, se aborda o tema da hereditariedade do pecado de Adão, assumindo que o homem é pecador em Adão. Isto quer dizer, desde o nascimento, né? Então, aqui o pecado original ratificando, né, a visão de Agostinho sobre a certeza teológica que ele tinha dessa ligação entre o pecado de Adão e o pecado de todo homem. Sustenta ainda que, abrindo uma citação, certo? Que só a graça de Cristo pode fazer do pecador um santo e um justificado. E tal graça é comunicada através do batismo. Pronto, irmãos, então a gente percebe aqui o quanto os ensinamentos e quanto a doutrina da Igreja acolheu os ensinamentos de Santo Agostinho, a doutrina da graça, a teologia da graça de Santo Agostinho, e o quanto esses ensinamentos foram importantes nesse momento em que se estabeleciam os dogmas de fé, se estabelecia o que a Igreja pensava sobre o pecado original, sobre a ação da graça. Então, percebemos aqui o quanto o Santo Agostinho foi este homem que deixou-se ser instrumento de Deus para o bem da Igreja, para a teologia. Então, nós finalizamos aqui a nossa primeira aula. Eu espero você na segunda aula, na próxima aula, onde nós falamos nessa aula sobre o pecado, toda a doutrina de Santo Agostinho sobre o pecado. Na próxima aula nós falaremos sobre a ação da graça que liberta. Nós falaremos sobre a graça, como a graça age no homem, quais os aspectos da graça. E aí nós refletiremos sobre essa graça que é capaz de libertar o homem do pecado. Espero que você tenha conseguido acompanhar, que Deus te abençoe e até a próxima aula. Deus abençoe. Shalom.